muy grande estar aquí por la primera vez en Costa Rica. Yo voy a hablar lo que por la mañana en una reunión técnica que nosotros tivemos acá, o que um amigo meu me falou uma vez, que eu hablo português com entonação de espanhol. Então, eu, de antemão, já vou a pedir perdão por mi espanhol, tentativa de um portunhol muito fraco, pero faz parte de que Brasil é o único país dessa Latinoamérica, com exceção das Guianas, que não habla espanhol. Então é um preço que nós outros pagamos. Mas creio que um pouquinho de boa vontade de todos que estão acá, incluindo eu, em especial eu, nós outros vamos a conseguir nos entender bem. Agradecimento às palavras do reitor, do ministro, do representante brasileiro acá, do representante de Via Costarricense, do vice-reitor, de investigação e de todos que estão acá. Uma satisfação muito grande, depois de mais de 24 horas entre vuelos, aeroportos, de todos os países de Latinoamérica, nós todos conseguimos chegar acá. E creio que eu entendi por que foi essa dificuldade. Porque nós outros há muito tempo estamos trabalhando e eu não entendia por quê. Conversando com o representante de Brasil e com o meu amigo Maria, entendi. Porque o que nós outros queremos é que não seja só Costa Rica que tenha uma vida pura, uma pura vida, mas que todos os países do mundo possam ter. Talvez seja por isso que nós outros estamos a trabalhar. Porque eu vou tentar falar, a respeito de uma parte de que nós outros trabalhamos. Ao final, eu vou mostrar a equipe que eu abordei no Brasil, são cerca de mais de 50 pessoas, todos técnicos, que nós outros estamos trabalhando em várias linhas. O reitor falou de energia, de alimentos e de água. Nós outros trabalhamos com isso. Nós outros trabalhamos em uma instituição que tem curso de pós-grado, de maestria e de doutorado em alimentação e em bioprocessos para a alimentação. E as microalgas, por incrível que possa parecer, são os seres vivos que menos água usam na natureza. Pelo menos de los seres vivos superiores. Então, nós vamos falar de microalgas, biodiesel e biopolímeros, mas se podia falar também nos projetos que temos social dentro do programa brasileiro Hambre Zero, poderíamos falar sobre alimentação com relação às microalgas. O tema que nós vamos falar é calentamiento global, que foi citado acá, biotecnologia de microalgas, fotobioreatores, produção de biodiesel a partir de microalgas, vantagens do biodiesel de microalgas, a produção de biopolímeros e a biofixação de gás carbônico, de CO2, por microalgas. Se falou de várias semillas oleaginosas acá que produzem biodiesel, que são usadas para a produção de biodiesel. E por que nós vamos falar de microalgas para biodiesel? Porque nós acreditamos que a matriz, não somente a matriz energética, muito bem falado pelo ministro, porque a eletricidade representa uma pequena parte da matriz energética.
A matriz energética é muito ampla. Inclui os veículos terrestres, inclui os veículos aéreos, inclui os veículos aquáticos. E dentro da diversificação, nós temos que pensar que se a matriz cambiar, e nós temos combustíveis sustentáveis, o que é um combustível sustentável? O que é um combustível sustentável? É um combustível que não pode competir com alimentos. Será que nós conseguimos a plantar semillas somente que não sejam para alimentação? Como eu falei por la manhã, eu sou engenheiro de alimentação e eu quero que o aceite de soja vá para a alimentação das pessoas, vá para a alimentação dos animais. Não que seja todo ele queimado em carros, em ônibus, por exemplo. Então, o que nós queremos é ampliar a matriz energética alternativa, a matriz energética biosustentável, biosustenível. E é o que nós vamos falar agora, sobre por que biodiesel de microalgas. Esse problema começou há muito tempo. Cerca de 150 anos atrás, quando se começou a Revolução Industrial, depois em Estados Unidos, quando se começou a extrair o petróleo, e agora por todo o mundo, quando nós ponemos o carbono que estava em subsolo, tiramos do solo e colocamos na atmosfera. Assim como existe o ciclo de nitrógeno, o ciclo de azufre, o ciclo de água, existe o ciclo de carbono. O carbono tem que ir para a atmosfera, volver para a água, ir para a terra e fazer um ciclo. O que nós estamos fazendo nos últimos 150 anos não é um ciclo, é uma via de uma única direção. Estamos extraindo do solo e pondo na atmosfera. E com isso, não creio que o planeta vá a pagar um preço alto. Quem vai a pagar um preço alto somos nós outros. O planeta vai se manter em um novo estado de equilíbrio. Talvez nesse estado de equilíbrio nós outros não venhamos a fazer parte, não sei, como outras espécies que passaram por acá há muitos anos, e que não conseguiram se manter em equilíbrio com o planeta. Mas, olha, mira só, as fechas. 1989, 90, 91, 80, já se falava um pouco sobre o calentamento global, sobre aumento de efeito invernadeiro. Pero, somente em 2006, com uma reportagem muito grande e todo o peso que tem a revista Time, que as pessoas e os governos da maior parte do mundo se deram conta de que estava chegando um problema. Qual era o problema? A causa do problema é isto, que começou a aumentar a quantidade de gases de efeito invernadeiro na atmosfera. No caso que estou mostrando aqui é o CO2, mas pode ser outros gases. Aqui estamos a ver os aviões, as indústrias, tudo. E o que aconteceu? Em poucos anos, a temperatura do planeta subiu cerca de 1,5 grau a 2 graus em alguns lugares. E, logicamente, que a causa do problema somos nós outros. Não especificamente nós outros, mas indiretamente nós outros, porque nós outros criamos uma sociedade que precisa de muito mais energia que realmente deveria necessitar.
não há cuidados básicos com muitas atitudes que nós outros devemos ter. Então, não se imagina mais uma sociedade sem energia. Não se imagina como que eu estaria aqui fazendo essa charla, que eu recebi uma mensagem no meu telefone que em outros lugares estão assistindo. Os meus estudantes e meus colegas mandaram uma mensagem que estão assistindo no Brasil. Então, o que acontece? Toda essa sociedade que nós criamos, nós não pensamos que para esta quantidade toda de energia gasta, cerca de 75% desta energia vem de uma matriz sólida, se pegarmos em termos globais. Claro que existem condições especiais, como em Brasil, como em Costa Rica, onde a energia elétrica é baseada em hidroelétrica. Pero é só a energia elétrica. As demais energias não são. Só existe uma solução, que é o cambio de mentalidade. O cambio de mentalidade passa por todos nós, passa por el governo, passa por as instituições de ensino, passa por toda a sociedade. Qual é o câmbio? Como utilizar adequadamente a energia e qual tipo de energia se deve utilizar. E se nós outros queremos que a temperatura não cresça de uma maneira desenfreada nos próximos anos, vamos ter que ter dois tipos de medidas. Uma medida que é capturar o CO2 que é lançado constantemente na atmosfera. Como se faz isso? Várias maneiras. Se pode... A maior quantidade de CO2 que se emite para a atmosfera é proveniente das chaminés. Chaminé das indústrias. Em especial as hojas, para captar os fotões que vêm do sol, e ela se multiplica todo o tempo. Está muito difícil entender portunhol, muito gastado. Creio que o Dr. Francisco, nosso embaixador, está entendendo. Só ele. El idioma que estou falando. Está difícil, não? O que são microalgas? Então, microalgas é um grupo heterógeno de micro-organismos que tem a grande especificidade de fazer fotossíntese. Há algas que não são microalgas, por exemplo, esta que se usa para fazer sushi, não é uma microalga, e aquela muitas vezes se vê em filmes, as pessoas na praia, ou nós outros vamos à praia e tem, essas são macroalgas. Representam bem menos na biodiversidade que as microalgas. Então, as microalgas realizam fotossíntese, são microscópicas, são uni- ou pluricelulares, com ou sem núcleo, isso quer dizer que são procarióticas ou eucarióticas. Muitas são de evolução recente e outras são muito antigas. Eu estava falando hoje pela manhã, se crê que as microalgas são o primeiro organismo vivo que existiu na Terra, em nosso planeta. Graças. O Papa estava há 2 dias em Brasil. Então, nós vamos tirar a questão religiosa de cena. E se nós levarmos em conta a evolução, há 2 teorias. Uma é que
as microalgas foram os primeiros seres vivos que se originaram de quando este planeta tinha só nitrógeno, oxígeno, CO2 na atmosfera, muitas tempestades, e disso se formou os primeiros precursores de los aminoácidos se juntaram, formaram as primeiras proteínas, essas proteínas não se sabe por que formaram o primeiro ser vivo que não podia respirar, não podia usar o oxígeno, porque não havia quase oxígeno. Então esses micro-organismos começaram a usar o CO2 e a produzir o oxígeno. Se esta é a realidade, nós outros estamos aqui graças ao oxígeno que foi formado. Outra teoria que disse que esses micro-algas vieram de outro planeta, nos meteoros e meteoritos, que incluso foi encontrado há um par de meses atrás em Rússia, um meteorito que teria microalgas mortas, por suposto, aderido à sua superfície. Bueno, mas aí resta saber de onde que vieram as microalgas que vieram do espaço. Bem, mas aí a gente não vai falar sobre biodiesel e sim sobre Star Wars. Que também podemos falar, me gusta muito, incluso o sonido de meu telefone é de Star Wars. Bueno, entre as microalgas, a mais conhecida é a espirulina, se compra em mercado, se compra em farmácias, se compra em todo lugar, as mulheres conhecem muito, é usado para emagrecimento, para manter a linha, e os homens também conhecem, porque eu também conheço. A clorela é a segunda microalga mais conhecida, a CN10 e a Nostoc vem na sequência. Então essas são as microalgas. Isso aqui está com um aumento muito grande. Um exemplo de como que as microalgas hoje são usadas e como que podem cambiar a nossa sociedade. A tarrantina, que muitos de vocês já ingeriram sem saber. Vou fazer uma enquete, cara. Quem nunca comeu salmão? Quem nunca comeu salmão? Ninguém? Todos. Então todos que estão aqui, tá? Provavelmente comeram esta tarrantina sintética de petróleo, derivada de petróleo, ou talvez a partir de técnicas microalgais. A tarrantina é que hace este salmão criado em aquacultura, como eu digo, criado em cativeiro, não ser da cor de onde vocês estão assentados. Esta cor marrom, como se diz? Marrom. Porque o salmão que existe na natureza, ele come, se alimenta de microalgas. E por isso ele é daquela cor salmão. Os salmão criados em aquacultura, a eles é dado ração com soja, com levedura, com outras coisas que os coitados dos salmõezitos nem sabiam que existia. Pero se não se coloca a astaxantina, como não tem microalgas, se vão ser dessa cor. Então a astaxantina sintética custa cerca de $1.000 o quilo. Se usa uma quantidade muito pequena, é um colorante. Enquanto que a astaxantina a partir das microalgas custa cerca de $30 o quilo. Eu falei real, dólar. Só que falta falar. Bueno, essa foi uma introdução aqui que são as microalgas. E como se faz biodiesel de microalgas? Bueno, fazer biodiesel não é uma coisa muito difícil. O ministro falou aqui, os agricultores, muitos anos atrás, faziam. Rudolf Diesel, há mais de 100 anos, fazia.
E aí vai. O que é? É só uma reação de los ácidos grasos com um álcool de cadeia pequena. Pero cultivar o ácido graso é o problema. Cultivar a soja é problema. Cultivar o pinhão é problema. Cultivar todas as semillas oleaginosas é problema. É só perguntar para um produtor agrícola que vão falar como é difícil. Então, o que nós outros temos a fazer, é cultivar as microalgas. Pero quando se cultiva soja, se saca o azeite de soja para fazer biodiesel, tem o almendro de soja, a harina de soja que se vende. E o que fazer com a biomassa residual das microalgas? E, em especial, como vários que vieram acá antes de mim falaram, como fazer isso se tornar real. Não só, claro que em la bancada da universidade também é real, mas como fazer isso chegar até a sociedade, que no final das contas é quem está esperando de nós outros, da academia, que ele dê as respostas para que sua vida sejam melhores. Né? Como fazer o processo se cambiar economicamente viável? Acá, um esquema do que é uma biorefinaria baseada em microalgas. Acá, em verde, é o cultivo de microalgas. Acá são os insumos que se colocam, que são os alimentos para o microalga. Como nós outros estávamos falando antes, uma cimenteira tem um problema muito grande, que é colocar CO2. Então esse CO2 tem um valor agregado muito baixo. Incluso, muitos dos governos estão a taxar esse CO2. Então, os insumos para o cultivo de microalgas é pouco custoso. E acá existem todos os produtos que uma biorefinaria pode ter. Uma refinaria de petróleo, já que falaram acá a respeito da refinaria de petróleo, uma refinaria produz gasóleo, produz diesel, produz mais de 50 produtos. Uma refinaria. Muitas refinarias entendem que não é viável produzir tantos produtos e produz gasóleo e nafta, por exemplo. E essa nafta toda ela usada para as indústrias petroquímicas. Então, o que se faz em uma refinaria é uma questão econômica, e o que se faz em uma biorefinaria também é uma questão econômica. Mas o mais importante dessa biorefinaria é que a entrada de insumos é de baixo custo e nós outros temos a energia que é de graça, que é energia solar. Não há custo da energia solar. Nós outros podemos atender água tratada, nós outros poderemos atender energia, oxígeno, biodiesel, bioetanol, biobutanol, biogás, alimentação animal, alimentação humana, fermentação, digestão anaeróbica, produção de hidrogênio, biofertilizante, podemos fazer biopolímero, podemos usar esta microalga para queimá-la nos fornos da indústria. Então, assim, nós outros vamos ter que fazer um estudo econômico e ver aonde. Talvez se tenha 1, 2, 3 produtos que sejam economicamente viáveis, e os outros não. E cada realidade é uma. A realidade é uma refinaria em Estados Unidos, é diferente da realidade da refinaria de Petrobras em Brasília, em São Paulo, e é diferente da refinaria que tem em minha cidade, que é a primeira refinaria de Brasília, que tem quase 100 anos. Então, cada refinaria tem a sua própria história e cada biorefinaria baseada em microalgas também vai ter a sua história.
Vou falar para você um pouco a respeito dos bioreatores, que são, as plantas crescem em suelo. Então, nós temos que adubar o suelo, temos que colocar fertilizantes em suelo. Todos os anos temos que colher a planta e volver o suelo, fazer análise do suelo, acertar o nitrógeno, acertar o pH, acertar tudo do solo. Por quê? Porque as plantas crescem em solo, as microalgas crescem em mar, mas nós não vamos a pegar uma rede e sair cosechando no oceano. Nós vamos construir bioreatores e vamos cultivar essas microalgas em bioreatores e a cada 2 dias, 3 dias, vamos a cosechar os bioreatores. Há 2 tipos de bioreatores. Os que se chamam de abertos, que não há cobertura, e os que se dizem cerrados. Uma pergunta que tive durante o almoço: qual o que é melhor? Para cada situação, vai ser melhor. E nós temos que analisar a situação individualmente, em especial com relação ao custo do processo. Acá, um exemplo, em Califórnia, de uma indústria que produz solamente microalga para alimentação humana. Cada dessas piscinas acá tem meio hectare, 5.000 metros quadrados. Esta piscina acá maior tem 3 hectares, ou 4, 3, e esta aqui tem, eu creio que 12 hectares. Acá em Hawaii, Sayonotec, Pacífico, em la Luz Roja, e todos os reatores, cada com cerca de entre meio e 1 hectare. Estes que estão acá são a grande maioria de espirulina, e esses que estão abaixo, em rojo, são as microalgas que estão produzindo aquele colorante que falei antes, da astaxantina, que é para a alimentação de peces. Acá em Israel, no deserto, lógico, em Israel é no deserto. Acá em Japão, eu mostrei por la manhã, exatamente onde está a luz, tem 3 pessoas. Tem 3 pessoas acá, para ter uma ideia do tamanho deste reator. Acá, vizinho, em Equador, é uma indústria franco-suíça, só para a produção de espirulina, de microalga para alimentação humana, que você vai toda para a Flamanvert, cuja sede é na Suíça. Não me lembro qual é. Aqui na Índia, um fotobioreator agora cerrado, não mais aberto, em Itália, outro em Espanha. Acá, em nosso laboratório, uma coluna com burbujas. Acá em nosso laboratório, um fotobioreator horizontal, de tuberias. Acá todo o controle são esta é minha colega e 4 doutorandas de minha supervisão. Um outro em Alemanha. Acá as tuberias. Outra foto das tuberias com... Acá tem a injeção de CO2, eles usam isto solamente para fazer cápsula e vende todo em mercado de Alemanha e para Japão. E essa indústria tem cerca de 1.000 quilômetros de tuberia, toda ela de vidro. Na realidade, eu contei uma história por la manhã, não é uma tuberia de vidro,
é uma tuberia de cristal, porque esta empresa foi criada durante, quando existiam duas Alemanhas, uma Alemanha ocidental e uma oriental, e esta fica 4 meses abaixo da neve, e bem ao norte da Alemanha, onde era a Alemanha oriental. Então, não havia como obter tuberias transparentes que não fosse de vidro, nem de vidro, era de cristal da Boêmia, cristal da Bavária. Hoje, as tuberias que estão a quebrar-se estão cambiando por materiais, lógico, materiais mais baratos. E durante muitos anos que os atletas da Alemanha Oriental ganhavam todas as competições de nado, existem muitos papers hoje mostrando como que eles eram alimentados com overdose de microalga. Não importa. Acá, vocês estão vendo que acá é cerrado porque passa 4 meses abaixo da neve. Em Espanha não há esse problema, e lógico que em Israel, especificamente acá, também não há. Poderia haver. Mas todos são abertos. As tuberias são cerradas, pero não necessita de invernadeiro como se necessita nesse caso. Em Austrália, um outro exemplo, em Espanha, mas outro, uma indústria de conhecidos nossos, em Itália, em Áustria, isto é uma, não vou dizer uma tonteria, mas é um processo muito interessante de obter biocombustível, porque acá são sacos, acá são sacolas, como se diz? Saquitos, sacolas de plástico de petróleo, que a cada tempo muito curto se vai fora. E começa, enquanto que nessas tuberias acá, não tinha esse problema, porque esta tem uma vida muito larga. Como eu falei com o Edgar também, o caso que se falou de fazer biodiesel de basura, que é uma outra tonteria em função das quantidades de energia que são gastas. Muitas vezes se habla com relação a questões de desenvolvimento sustentável, não tendo uma visão holística de todo o processo. Bueno, acá um amigo meu americano chama isso foi um problema muito sério que ocorreu cerca de entre 8 e 6 anos atrás, que uma empresa baseada em Estados Unidos da América, de 3 ex-estudantes de MIT, criaram uma empresa chamada Greenfield, e por $1 milhão, vendiam este aparato como que sendo em função do tamanho da indústria para acabar com as emissões de CO2. Em seguida, nós outros passamos a chamar não mais de Greenfield, mas de Greenfool, em função da bobagem que foi, e nós outros, incluso, tivemos, como abri por la manhã, tivemos que, em um par de meses antes da Copa de África do Sul, tivemos que ir para a África do Sul para tentar resolver, obviamente que nós outros não obtivemos êxito, resolver o problema criado por essa empresa. Não sei se é de conhecimento de vocês que na Alemanha existe um prédio, todo ele sustentável por microalgas. Acá está ele em construção, aqui já está ele já construído. Lá as ventanas são fotobioreatores. E as ventanas são cultivadas as microalgas. As microalgas são cosechadas. Com as microalgas sendo cultivadas nas ventanas, a temperatura do prédio é mais baixa. Durante o inverno,
se cosecha para calentar y durante el verano se cosecha para resfriar el predio y casi toda la energía del predio es originada del cultivo de las microalgas en las ventanas del predio. Bueno, como se define el bioreactor, el processo, bueno, uma coisa muito importante é a área que se tem disponível, e isso nós outros estávamos conversando em almoço. Em Europa, não há área, muita área disponível, não se pode sair a construir piscinas de 1 hectare por todo o lado. O tipo de microalga depende da região onde vai a cultivar, a disponibilidade de inversão, que é muito importante, o custo de energia, água, nutrientes, terra e o clima, porque as microalgas necessitam de temperatura adequada e, em especial, como fazem fotossíntese, necessitam de luminosidade. E a luminosidade tem 2 casos de luminosidade. Um que é a quantidade que chega e outro é quantas horas por dia chega de luz. Quando chegamos, depois de 40 minutos, chegamos até o biodiesel a partir de microalgas. Então, eu vou mostrar agora 3 exemplos de projetos de biodiesel desenvolvido por nós, por meu grupo, em Brasil. Como tinha falado, o biodiesel é uma reação de um ácido graxo ou de um triacilglicerol, que é popularmente conhecido como triglicérido, com um ácido, com um álcool pequeno, metanol ou etanol, dando biodiesel e regenerando o glicerol. Então, um pouquinho para comparar a produção de diesel capaz por as semillas oleaginosas com as microalgas. Era um exemplo de Brasil. Eu sei que a Palma em Costa Rica a produção é muito maior que 5.000 quilos, quase 5.000 litros por hectare ano. Pero em Brasil se tem cerca de 5.000 litros, enquanto que algumas algas são de 165.000 litros por hectare ano, e sendo que em sistemas cerrados, em tuberias, como eu mostrei, nós outros podemos chegar a mais de 1 milhão de litros de biodiesel por hectare ano. Acá tem os exemplos do Brasil. E a microalga que nós outros vamos usar é a função de onde vai ser a construção dessa planta. Eu vou mostrar no caso do Brasil de Petrobras, é um caso muito específico que eu conto a seguir. Então, em geral, esta é uma produção de energia autossustentável, onde se tem os fotobioreatores, que é alimentado com os substratos e o sol, se hace uma separação da biomassa, a extração de los lípidos e a transesterificação, e se obtém o biodiesel. E da biomassa residual, todas aquelas opções que nós falamos antes. O projeto de produção de biodiesel a partir de microalgas de Petrobras foi desenvolvido em minha universidade por minha equipe, por uma equipe de um outro professor. A produção de biodiesel se deu durante quase 4 anos e hoje Petrobras tem uma planta em norte do país e que deve começar a produção cerca de mais um par de meses ou de anos, não sei ao certo. Isto foi uma reportagem que saiu em
em um magazine que em Brasil é super interessante e que em alguns países da Latinoamérica é muito interessante, é o nome do magazine, mostrando o que Petrobras tinha de problema, teria de problema, era que não era só o biodiesel que a Petrobras queria. A Petrobras queria tratar uma água que é um problema muito grande para as indústrias petrolíferas, que é a chamada água de produção, que quando se extrai um barril de petróleo, se pode extrair de 10 a 20 ou até mais barril de água de produção, que é uma água com uma carga de contaminantes muito alta, como fez. Tirou uma amostra de água, levou para o laboratório, nós outros conseguimos, o professor aislou várias microalgas, nós outros conseguimos aislar uma clorela que era capaz de crescer nessa água de produção, bajar a carga de contaminação e produzir biodiesel. Esse projeto tem patente, tem tudo, e a Petrobras está começando a produção, como eu falei, e todo o sistema foi feito desde a cosecha, desde o cultivo, até a produção de biodiesel. Outro projeto grande que nós temos em Brasil foi o desenvolvimento de projeto de produção de biodiesel para a Eletrobras. A Eletrobras também é uma empresa do governo. Petrobras é responsável pelo petróleo e a Eletrobras é responsável por toda a eletricidade, quase toda a eletricidade do país. E dentro das empresas do grupo Eletrobras, há empresas termoelétricas, ou a carvão, ou a óleo, a petróleo. Então, se nós outros desenvolvemos um projeto para usar o CO2 da queima de carvão para produzir biodiesel para dentro desse projeto. O terceiro projeto é um projeto não para a produção de biodiesel, mas de um óleo, de um azeite diferente, um óleo chamado bio-óleo. Então, este projeto foi desenvolvido junto com as indústrias de cana-de-açúcar, que vocês devem saber que durante a produção de álcool, para 1 litro de álcool produzido, cerca de 12 litros de vinagre, que é terrível, que destrói os rios, que destrói a terra. Então, nós outros desenvolvemos um projeto para tratar, bajar a carga poluente da vinagre e, ao mesmo tempo, crescer a microalga e produzir esse bióleo. Isso foi um projeto junto com uma outra universidade do Brasil. E o objetivo maior era produzir biocombustível de segunda e de terceira geração. Este projeto, este trabalho generou várias patentes que estão depositadas, que estão cobertas em Estados Unidos da América, Canadá, Japão, Austrália, União Europeia, Índia, México, os países do Caribe, Nova Zelândia, África do Sul, entre outros. Então, se cobriu essa patente em vários locais. Aqui mostra as propriedades do bióleo de alga com o óleo combustível BPF, que é utilizado por muitas das indústrias em geral. Se esse, numa primeira etapa, ele cultiva em laboratório, depois se passou a uma escala maior, onde acá está as plantações de cana-de-açúcar. E acá, o óleo bruto de microalga, e esse óleo bruto, que é o bióleo, pode ser usado, ou se nós outros queremos, podemos usar. Isso aqui é uma mistura de bióleo de microalga com de levaduras, que é uma patente muito especial. Ou então nós outros podemos pegar esse óleo bruto de microalga, esse azeite de microalga, e transformar em biodiesel. Esta era o farelo, a biomassa da microalga
antes da extração do aceite, e aqui é o farelo depois da extração de aceite. E depois da extração de aceite, nós outros estamos apresentando acá, juntamente com meu amigo Edgar, para a produção de PHB, que é um biopolímero, que é o polidroxibutirato e PHB, muito conhecido. Nós outros, em meu grupo, como a Play, temos outros biocombustíveis que foram desenvolvidos com outras universidades, com outros grupos, com outros companheiros, tanto em Brasil quanto em exterior, como o bioetanol, o biogás, biometano, briquetas de microalga para queimar, que nós outros chamamos de biocarvão, e estamos desenvolvendo o biobutanol, o hidrógeno de microalga. Como falei antes, que assim com aquela biomassa residual, nós outros vamos proponer agora um pouco de biocombustível, de biopolímero, perdão. Vocês sabem que nós outros estamos, nossa vida, além de estar baseada em combustíveis fósseis, nosso dia a dia também é baseado, eu cá estou na mão com 3 ou 4 tipos diferentes de polímeros de petróleo, acá há mais 2, meu telefone deve ter sei lá quantos, como chama? Anteojos que eu quebrei em aeroporto de Lima e tive que comprar um descartável também, tem mais 2 tipos de polímero. E de sustentável isso não tem nada, porque os polímeros levam dezenas de anos para serem degradados. O que resta a ser reciclar ou incinerar. Se nós não reciclamos ou não incineramos os biopolímeros, qual o fim que ele tem? Todos vão para o oceano. Todos. Então, o processo tradicional é extrair petróleo, produzir polímero, incinerar e gerar CO2. Ou então, jogar na basura? Jogar na basura ou nos mares. O processo autossustentável significa que a fotossíntese produz o biopolímero produz, com o biopolímero se hace os bens que nós necessitamos para nosso dia a dia. Depois de um certo tempo, não queremos mais, com tudo, depois telefone, depois de 1 ano ou 2 já está, o iPhone 4 não serve mais, o Samsung S3 também não, temos que comprar novo, então vai para onde? Para a basura. Diferente de AK, que vai ficar 100, 200, 500 anos, esse AK, em par de meses, vai virar CO2, vai haver a fotossíntese e vai reciclar de novo. Acá não há ciclo e acá o ciclo se encerra. Perdão. Vários biopolímeros existem, inclusive nas microalgas tem vários biopolímeros. A família dos polidroxialcanoatos, que são os pHs, também tem vários. Nós outros cremos que é o melhor dos biopolímeros da família do pH por diversos motivos. É o PHB. PHB. Em espanhol? PHB. O PHB é um biopolímero, é biodegradável, que nem todo biopolímero é biodegradável, é um erro que todas as pessoas pensam, e além disso é biocompatível. É não tóxico, insolúvel em água,
produzido por recursos renováveis, que é a energia solar e as microalgas. É um poliéster, o que é muito bueno, e tem as mesmas características, quase as mesmas características de polipropileno, sendo que incluso tem algumas características que são melhores que o polipropileno de petróleo, com uma diferença. Para produzir o PHB, se gasta 10% da energia necessária para produzir o polipropileno. Aqui algumas características termoplásticas do PHB, a densidade, a fluidez, a resistência, bueno, tudo muito parecido, muito acerca do polipropileno. E por sua vez, este polímero é vendido em mercado internacional muito alto, cerca de 4 a 5 mil dólares por tonelada. E há muitos países buscando por el PHB e não há. Quais são as aplicações do PHB? Produção de embalagens, de fármacos, substituição aos plásticos petroquímicos convencionais. Na área médica, se pode usar para suturas quirúrgicas, para materiais osteossintéticos, matriz para a liberação lenta de medicamentos, de hormônios, para a fabricação de artículos desecháveis, para embalagens. Ele pode ser extrudado, é termoformado e também pode formar fibras. Os produtores hoje, quem são? Toda a produção de PHB é comercial, é a partir de bactérias. Monsanto, Bayer, ICI, Rodia, DuPont, BASF, Kodak, Esmen, Metabolics, que é americana, Nova Mon, que é uma das maiores produtoras, italiana, que é uma das maiores produtoras de biopolímero do mundo. Aqui algumas aplicações. Potes e tampas para acondicionar alimentos, que pode ser numa color natural ou adicionada de pigmentação. Tampas para os mais diversos fins. Se pode fazer filmes também com isto. Pode, como eu falei, aqui é moldado, aqui é moldado, aqui são esponja. Embalagens para cosméticos, espuma, fibras de poliuretano, lapiceros, essa é a embalagem da Faber-Castell, é de PHB, repuestos automotores, muitos tipos de repuestos automotores se podem construir com isto, e as aplicações, outras aplicações com base em PHB. Se nós queremos substituir o polipropileno, se obtém esses produtos. Se queremos substituir o poliestireno, ou o poliuretano, ou ABS. Sim, mas este polímero mágico que pode substituir polipropileno, poliestireno, não. O segredo é fazer composições possíveis, se fazerem blendas, mesclas com outros produtos, que também são biocompatíveis, que também são biodegradáveis, como o PLA, o PCL, outros copoliéster, polvo de madeira, aquela almidão, sisal, aquela peça de automóvel é um sisal. Então, depende de que propriedade se quer, de que plástico está querendo substituir. E a produção de PHB, como eu tinha falado, em geral é utilizado bactérias com açúcar ou com almidão. Pero é muito caro. 4 a 5 mil dólares a tonelada é muito caro. Então, as soluções para baixar o preço é utilizar substratos de baixo custo, como
e fazer um processo de extração que seja viável, que tenha que sacar o pHb da microalga ou da bactéria. Substrato de baixo custo, e ficou, depois de tudo que abri acá, se nota que a produção de microalgas é de baixo custo. Em especial, que se vá a cultivar a microalga, sacar o azeite para produzir biodiesel, e se esse biodiesel não tiver custo como o diesel de petróleo, que não vai ter, o pHb pode manter o processo viável. É uma tonteria se nós pensarmos que os combustíveis sustentáveis vão ter o mesmo preço de petróleo. Não. É petróleo. Rockefeller, como abri por la manhã, Rockefeller estava a caminhar, cavou um buraco, não tem tecnologia nenhuma. Sacar o petróleo é muito fácil. Agora, cultivar uma semilla é difícil. Até porque as petrolíferas não cultivam nada. Estão usando o que durante milhares de anos a natureza cultivou, que é o petróleo, que é outras coisas. Agora, o produtor cultivar uma semilla, cultivar uma alga, nós outros vamos ter que pensar, até porque a $100 o barril de petróleo está muito caro. Qualquer barril de petróleo deveria custar $30 na pior das hipóteses. Então, se o mundo começar a pensar que tem que reemplaçar o petróleo, porque o petróleo vai ficar cada vez mais caro, não é verdade. Se nós outros tivermos um biodiesel, o mesmo preço do diesel fóssil, se nós outros conseguimos baixar o preço do biodiesel, o mesmo preço do diesel fóssil, as petrolíferas vão fazer o que com o diesel fóssil? Baixar. Porque a $100 é irreal. Senão, coitadito dos árabes, estavam pobrezitos como os produtores, como os agricultores. E não é esta a realidade. Bueno, já estou falando coisa que não devia. Com relação à extração de pHb, bueno, os métodos convencionais de extração utilizam grande quantidade de solventes, muito grande quantidade, e de solventes orgânicos muito custosos. Por exemplo, a ICI produz PHB utilizando digestão enzimática, tratamento térmico e uma lavagem com surfactante. Muito caro. Monsanto utiliza a extração de pHb, enzimas e surfactantes também. E ainda vários produtos de origem petroquímica. Nós outros minha equipe desenvolveu um processo que utiliza só um ou dois compostos químicos de baixo custo e que são solúveis em água. Existe uma única etapa de extração, depois uma ou duas mais de purificação, mas de extração é uma só, enquanto que o processo normal de Monsanto, de todas as indústrias, levam cerca de 24 a 36 horas, o nosso processo leva de 3 a 5 horas e existe uma redução de 88% do custo. E se produz um pHb de altíssima pureza e atóxico. Tanto que nós outros estamos a usar esse pHb em estúdios com célula-tronco, além dos estúdios de reemplaçar petróleo, plástico de petróleo, nós outros utilizamos estudos de células madres, célula-tronco, célula-madre,
de células madre. Acá há uma patente que nós temos de duas universidades brasileiras, com uma universidade de Alemanha, exatamente com esse estudo, utilizando esse PHP que foi extraído para cultivo de célula-tronco, onde o PHP faz uma nanofibra, como estamos a mostrar acá, cerca de 200 nanômetros, onde a célula-madre vai a crescer por arriba do PHP. Depois de um tempo, o PHP vai se dissolver e fica somente a célula-tronco. Porque o problema que tem, quando uma célula-tronco vai a crescer, ela pode ser qualquer uma. Por exemplo, em Superman, que tinha um problema que se quedou o cavalo, tentaram fazer uma cirurgia onde se colocou uma puente de um metal. A célula-tronco cresce, depois para tirar o metal se rompe novamente a célula-tronco. Tem que ser um material que possa ser dissolvido depois de um tempo. É isso que nós trabalhamos acá. E para finalizar, uma curiosidade, a questão da biodegradação, acá uma embalagem de PHP e uma mesma embalagem 61 dias após. Acá também, a degradação de frasco de PHP com PHV, que é o polihidroxivalerato, em água de alcantarilha. Acertei? Com água de alcantarilha. Como você pode ver, ao longo do tempo, isso aqui é cerca de 60 dias. Aí uma pessoa me perguntou, tá, mas se nós outros botarmos uma embalagem com água em supermercado e daqui a 60 dias a embalagem não vai mais existir? Não. É necessário que tenha os micro-organismos, as condições adequadas. Isto é em condições específicas. Para mostrar, nós outros fizemos elemento de escala. Acá tem uma piscina de 50 metros. Acá estou eu. De cerca de 50 metros para a produção de... Isso foi em Brasil, uma região que chove muito pouco. E Costa Rica. Como fica a questão de Costa Rica, nós outros estamos há um bom par de meses trabalhando nesse projeto que se começou no ano passado, com a ideia de poder trazer para cá, através de um conhecido que eu e Edgar temos em comum em Brasil. Bom, Costa Rica tem 7 regiões, é isso? 7? 7 regiões, né? Bueno, hoje se hace o cultivo de semillas oleaginosas, as principais são a palma, a higuerilla, a sacha e pinhão. Se nós outros pensarmos a poner microalgas, o que se iria fazer? Eu tinha falado antes que nós outros temos que conhecer a topografia do local, qual a área que está disponível, qual a temperatura, qual a luminosidade, a água e o regime de chuva. Nós outros ficamos todo esse tempo trabalhando nessas variáveis e chegamos à seguinte conclusão. Nós outros podemos criar um novo mapa de produção de biodiesel em Costa Rica, onde, independente se é pinhão, se é palma, o que for, em todas as 7 regiões de Costa Rica é possível o cultivo de microalgas, economicamente viável. Pero, se nós temos que escolher, não dá para transformar o país
em cultivo de microalgas, não é impossível, porque nós outros somos, a ideia é que se empece com uma, ou com médio, mas se empece com uma, depois 12, sei lá. Então nós outros estudamos, que incluso a estações de UTM, que ajudou nesse processo, nós outros estudamos o brilho solar promédio anual por região. A melhor região foi o Pacífico Norte. Acá se mostra mês a mês o que acontece, e mês a mês o Pacífico Norte sempre foi a região que tem o maior promédio de brilho solar. Brilho solar não significa luminoso, que esteja noite. Não. Brilho solar é quantas horas que o sol está brilhando na Terra. Quando não há nuvens, quando não há solo, quer dizer, quando existe solamente sol. Então, a primeira questão era a luminosidade, que inclui a quantidade e tempo de brilho. E as outras variáveis nós outros estudamos. Tem picos de 10 horas na região do Pacífico Norte. A temperatura promédia anual está entre 26 e 33, que é ótimo, perfeito para as microalgas. A precipitação anual muito boa, e a altitude média, 50 metros, não influencia e muito boa. Então nós outros imaginamos que neste primeiro momento, além da palma, do pinhão, da sacha, da higueria, nós outros proponemos o cultivo de microalga em alguma da região do Pacífico Norte, que nós outros incluso temos em mente qual é. Como, em general, é muito bueno que o cultivo de microalga esteja perto de uma região que produza muito CO2, nós outros pensamos em colocar essa planta de biodiesel de microalga perto de uma indústria que produza CO2. Por quê? Porque nós outros temos totalmente desenvolvido a tecnologia de biofixação de CO2. Acá é uma planta termoelétrica em Brasil, como eu tinha falado, de Eletrobras. Acá estão duas piscinas. Por que se colocou em piscinas? Porque essa região não tem chuva, menos de 30 dias ao ano de chuva. Então é uma região muito boa, isso é em Candiota, em Rio Grande do Sul. Acá está... Não é uma usina nuclear, é só a torre de resfriamento de água, é uma usina a carvão, usina elétrica a carvão, que hoje, essa é uma foto de 2 anos, hoje já tem, essa usina já está maior, e acá é onde nós outros temos nesse momento essas piscinas acá, vamos a construir essas da direita e vamos a colocar os fotobioreatores verticais, como aqui eu mostrou daqueles que nós outros temos em nosso laboratório e que tem em Alemanha. A pergunta é, será que isto é bueno? Funciona? Existem aplicações práticas de produção de microalgas utilizando CO2? Como eu tinha falado antes, bem, bueno, o pessoal, meus amigos em Brasil dizem que eu repito esse chiste sempre, mas vou repetir, que o Google tem tudo que se quer, tudo. O pai Google, incluso fotos de nosso planeta de milhões de anos atrás. Então, eu consegui uma foto da Terra há um tempo, onde era isso. Só existia CO2, e como eu já falei para você,
alguém essa limpeza. Hoje, nós outros temos 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. As microalgas fizeram essa limpeza. Então, trabalhar em uma produção de biodiesel, de biofixação em matéria elétrica vai ser muito singelo, para não esgotar mais a paciência, como se diz paciência de você. Eu vou mostrar em 2 minutos onde eu trabalho, que é o laboratório de engenharia bioquímica. Eu trabalho com engenharia de alimentos, com engenharia química, eu fui coordenador dos 2 cursos, e hoje nós criamos um curso de engenharia bioquímica, que está baseado em tudo isso que eu falei antes. Alimentação, energia, água, todos os processos industriais. O laboratório que eu coordeno, que começou com este nome em 16 anos atrás, 15 anos, nesse momento tinha 240 metros quadrados, se vai aumentar em mais 6 a 8 meses em 1.000 metros quadrados. Nós estamos construindo um centro de estudos avançados em biofixação de CO2 e produção de bioenergia de microalgas. Há um invernadeiro, há um centro de desenvolvimento de alimentos e fármacos e biocombustíveis com microalgas, que tem mais de 250 metros. Nós temos uma planta para a produção de microalga para projetos sociais, de responsabilidade social, que se coloquem na merenda de los niños. E aí, aquele laboratório que eu mostrei antes, dentro da usina termoelétrica. Nós temos vários aliados, várias indústrias, empresas do governo e de iniciativa privada que trabalham junto com nós. Copesul Braskem é a maior indústria petroquímica de América Latina, creio que é a terceira do mundo. Petrobras, que é a petrolífera brasileira, que também está entre as 5 maiores petrolíferas do mundo. Uma refinaria particular. Eletrobras, que é a empresa de eletricidade do Brasil. A International Network of Biofixation of CO2 and Greenhouse Gas Abatement with Microalgae, que é uma rede de biofixação de CO2. A Encopa, que é uma empresa de produtos baseados em soja não transgênica, e que nós desenvolvemos um projeto para a produção de aceite de microalgas para usar em alimentação de animais. O Centro de Tecnologia Canavieira de Canha, que é um centro de desenvolvimento que inclui 80% de todas as indústrias de álcool e açúcar do Brasil. Uma indústria de plástico, e a Fundação Zero Brasil, que é uma ONG criada dentro da Universidade das Nações Unidas, que ZERE é Zero Emission Research Initiative. A equipe que eu coordeno, e como abri por la manhã, tudo que eu mostrei para você é motivo de muito orgulho para mim, porque nós iniciamos esses desenvolvimentos todos de zero, e era eu sozinho, depois eu e meu técnico de laboratório, e nós fomos agregando pessoas dentro do laboratório que eu mostrei antes. E o laboratório hoje, além de mim, tem mais 5 professores: Michele Moraes, que fez o doutorado em Alemanha, Michele Andrade, que fez o doutorado em FURG, Luciele, que fez em Unicamp na Espanha, Elisângela e Ana Priscila, que fizeram em FURG
Michele Moraes também fez IFURG em Alemanha, Elisângela Ana Priscila fizeram IFURG em Itália. Nós temos 12 pós-doc, Adriano e Célia, 12 estudantes de doutorado sob minha supervisão, então tenho trabalho para muita gente. 10 estudantes de maestria, alguns sob minha supervisão, outros sob supervisão de outros professores. Temos 2 técnicos, sendo que um é secretário e o outro, o Roque, além de ser técnico que começou comigo, também hoje está fazendo seu doutorado. Temos 20 estudantes de graduação, todos em engenharia química, engenharia de alimentos e engenharia bioquímica. E tem as 3 pessoas mais importantes de toda a equipe, que é o João Pedro, o Henrique e o Pedro Augusto, que tem 1 ano e meio, 10 e meio e 13 anos, que a gente quer ver se tem uma vida pura, é isso? Uma pura vida para nós outros e para eles também, tá certo? E acá é a cidade onde nós outros vivemos, uma cidade que dá para o Oceano Atlântico, que tem para a Laguna dos Patos, uma cidade que tem água por tudo, todos os lados. E acá, me endereço de e-mail, tá certo? Eu vou agradecer por a paciência, vou agradecer por a presença de todos e a seguir podem me detomar com as perguntas. Obrigado. En el laboratorio, ¿qué tan intensivo es el uso de software de simulación dentro de su trabajo? Nosotros supervisionamos, creio que 2 teses de doutorado e 2 de maestria com a questão da simulação. Agora tem um estudante meu, sob minha supervisão de doutorado, e que é professor da universidade, que trabalha com modelar, instrumentação, modelar e simulação. Então, como os estudantes defenderam, se foram, nós outros cremos que agora, como este estudante é professor da universidade, se vai a resolver o problema. Mas nós outros trabalhamos na tentativa sempre de fazer algo de simulação. Trabalhamos com Fluente, com alguns softwares nessa direção, e estamos fazendo a automação de todo o processo. A automação do processo nós temos. Você trabalha com... Estamos à disposição, se quiser conversar. Doctor, la hora de separar la biomasa de las algas, ¿cuál proceso están siguiendo? ¿Están siguiendo el proceso de decantación o el proceso mediante hexano? Desculpa, perdão, del proceso? A la hora de coger la biomasa de algas y convertirla ya en aceite, a la hora que hay que romper la pared celular, ¿lo están haciendo mediante hexano o mediante rompimiento por decantación? La extracción por hexano. Por hexano. Por hexano. Se pode fazer por prensaje, tá? Pero a quantidade, estas algas que nós trabalhamos não é geneticamente modificada. As empresas que trabalham com alga geneticamente modificada obtêm cerca de 60-70% de aceite. Nós não trabalhamos com organismos geneticamente modificados. Buenas tardes. Buenas tardes. En uno de los ejemplos que usted mencionó, en uno de los estanques, una de las piscinas de bioreactor,
mencionó que era una muy buena ubicación porque llovía muy poco, apenas 30 días al año. Aquí en Costa Rica llueve mucho, mismo en las zonas más secas son 3-4 meses de lluvia al año. Igual es factible el uso de estanques, de piscinas, como bioreactor, o tendríamos que... Perdón, las piscinas abiertas, sí. Perdón, repita también. No, en uno de los ejemplos de piscina abierta, que está a la par de la planta termoeléctrica, Sí. usted dijo que era una muy buena ubicación para piscina, porque era una zona donde llueve muy poco, muy poca lluvia. Aquí llueve mucho en Costa Rica. Entonces la pregunta es si los sistemas abiertos, de piscinas abiertos, no son una buena, no son compatibles con Costa Rica. Nosotros trabajamos con la cuestión de Costa Rica con el bioreactores cerrados. Pero no es un problema muy serio la lluvia. Pero en este caso tener que ter un headspace en reactor mejor. Mas creio que lo mejor para evitar períodos de talvez sem produção, a melhor solução que nós entendemos para Costa Rica é los cerrados. Não que seja enviar o outro, mas é a mejor solução. Muy buenas tardes. Doctor, desde el punto de vista de... Usted mencionó las ventajas de la producción de biocombustibles. ¿Cuál considera que a nivel tropical serían desventajas de ese sistema? Eu creio que desvantagem. Eu não creio que tenha desvantagem. Existe nós outros cruzamos, há os mapas de temperatura, há os mapas de luminosidade e há os mapas de quantidade de luminosidade. Costa Rica está dentro esse cruzamento de los três mapas. Costa Rica, por minha avaliação, está muito boa. Não vejo desvantagem nenhuma. Claro que alguma região vai ter uma possibilidade maior que outras, mas se isto, eu creio que é uma região boa para cultivar, se é isto que estou a entender. Vamos a proceder a entregarle un certificado de agradecimiento al doctor Jorge Alberto Vieira, que dice así: la Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Investigación, extiende el presente reconocimiento a don Jorge Alberto Vieira Costa por haber participado como expositor en el foro hacia las energías limpias, microalgas, biodiesel y polímeros. Alajuela, 29 de julio del 2013, firmado por el señor rector Marcelo Prieto Jiménez y su servidor Francisco